Estamos falando aqui aos domingos sobre a vida debaixo do sol, a vida e as suas dificuldades, a vida e a sua realidade. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que é desafiador para todos nós, porque é uma realidade para cada um de nós. Eu vou conseguir, gente. É só um minuto. Muito bem. É um tema que é uma realidade para cada um de nós e que nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu estou falando sobre pecado. Na vida debaixo do sol, nós convivemos como gente que somos, como seres humanos que somos, com o pecado. Não é difícil para nós percebermos que o mundo tem alguma coisa errada nele. Há alguma coisa errada nesse mundo. Quem vive no automático talvez não perceba isso, mas quem para um pouquinho para pensar vai enxergar que o mundo tem alguma coisa desconexa, alguma coisa complicada, alguma coisa errada. Quando nós ampliamos essa lente, trazemos essa leitura para nós também vamos perceber que temos algo de errado em nós. Alguma coisa que nos impulsiona a fazer aquilo que a gente como cristão nem quer fazer. Aquilo que a gente sabe que não é tão legal se fazer, mas a gente acaba fazendo. A resposta para o cristianismo, aliás, do cristianismo, tanto para dificuldade e problema que nós temos de modo geral na sociedade, no mundo em que nós vivemos, e a resposta que nós temos para essa dificuldade que nós mesmos encaramos em nós, de fazermos aquilo que não queremos, de sentirmos e desejarmos aquilo que não queremos, é o pecado. É importante nós segmentarmos esse pensamento, porque existem várias respostas para essa mesma questão. Várias vertentes, várias filosofias, várias proposições. Para nós cristãos, o grande problema do mundo é justamente o pecado. Quando nós observamos quem somos, quando nós observamos como reagimos à vida, e quando nós observamos como esse mundo se comporta, chegamos à conclusão, como cristãos que somos, é que o problema é o pecado. E não saber administrar uma vida cristã, levando-se em consideração o pecado, é um grande problema. Temos que saber como é que isso funciona, porque para acomodar a nossa consciência aos nossos próprios erros, muitas vezes nós culpamos pessoas, muitas vezes nós agredimos pessoas, muitas vezes nós buscamos caminhos de desespero, gente que se enfia no álcool, nas drogas, na loucura, tentando resolver questões do seu próprio comportamento, da sua própria atitude, a culpa da vida que muitas vezes vem sobre a gente, até conversamos sobre isso algum tempo atrás. E a verdade é que para nós cristãos, um caminho muito importante é o caminho de se admitir que somos pecadores. Isso é essência para um cristão. Isso é uma coisa inegociável para o cristão. Nós só realmente nos aproximamos de Deus e nos relacionamos com Deus quando percebemos realmente que somos pecadores. Muita gente acha que está se relacionando com Deus, mas na verdade se relaciona com a religião, se relaciona com o formato religioso que a gente tem, mas para se aproximar de Deus, é preciso haver uma consciência a respeito de quem nós somos, que nós somos pecadores. Eu só posso perceber completamente a graça de Deus e me relacionar com Deus através da graça quando eu entendo no meu coração, na minha mente, no meu espírito, que eu sou um pecador. Esse é o caminho que faz a gente se relacionar de forma autêntica com Deus. Enquanto isso não acontece, a gente tem problemas para lidar com o pecado produzido e vivido por nós. Cada um encontra um caminho para fazer isso. Eu estava lembrando essa semana de um filme muito interessante, um filme chamado Sete Vidas, do Will Smith. O protagonista é o Will Smith, que é um ator fantástico. Se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, fica tranquilo que o spoiler vai ser pequenininho, não vou entregar o jogo, é só um comentário básico. Mas esse filme trata da vida de um homem que sofre um acidente junto com a sua família, e é uma tragédia que ele vive, uma tragédia pessoal muito grande, e ele carrega a culpa daquele problema de uma forma tão grande
que ele traça um plano para tentar retribuir outras pessoas e tentar compensar o seu erro. Ele tenta compensar o seu erro, ele não sabe como lidar com o fruto do seu próprio erro. Muitas vezes o que acontece com a gente é isso. Nós descobrimos que somos pecadores, mas não sabemos lidar muito bem com isso. Não entendemos muito bem como é que esse processo funciona. E se há uma coisa que não deve escapar de nós, é essa percepção de que somos pecadores, mas lidar com isso é também algo muito importante. Paulo reafirma essa condição que recai sobre qualquer homem, qualquer momento da história, em qualquer lugar, de que todos são pecadores. Romanos 3:23, Paulo nos diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Portanto, se perceber pecador é fundamental, até porque isso nos dá esperança, e eu vou complementar esse raciocínio mais à frente na nossa conversa, mas guarde isso: se perceber pecador é importante, porque isso de alguma maneira nos dá esperança, ok? Agora, quando a gente entra para uma conversa como essa, a gente precisa definir o que é pecado, né? A gente precisa saber o que é pecado, a gente precisa dar uma mergulhadinha básica, assim, na doutrina do pecado. Alguma coisa que os teólogos sempre explicam, sempre trazem. Qualquer livro de teologia sistemática, você vai ter lá um capítulo, a doutrina do pecado. E é importante a gente saber disso, é importante a gente ampliar o nosso entendimento a respeito disso. Eu vou usar aqui a frase de um filósofo dinamarquês, fica tranquilo, que é uma coisa relax, mas o nome dele é Søren Kierkegaard. E esse cara expôs de um jeito bem interessante a teologia do pecado, sem ferir princípios bíblicos. Ele disse assim: pecado é, em desespero, não querer ser quem se é diante de Deus. Fé é o eu sendo o que é e desejando ser o que é, apoiar-se com transparência em Deus. A Bíblia nos ensina que o pecado original, aquele que gerou toda essa confusão cósmica que a gente vive, foi fruto de um desejo do primeiro casal em andar sem Deus, em existir longe de Deus. A conversa com a serpente foi rápida, mas foi fulminante e contaminou o coração de Eva e de Adão. Quando a serpente propõe: olha, se você comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Leia-se, você não vai precisar de Deus. Você vai conseguir existir sem Deus. Você vai poder existir sem aquele que é, porque nós existimos e Deus é o único que é. E Eva caiu nesse engodo. Eva entendeu que esse era um caminho bom para si e acabou gerando tudo isso que nós entendemos. E o pecado é isso. O pecado é tentar nos tornar nós mesmos, adquirindo uma identidade alienada de Deus. É tentar se encontrar de outra maneira que não seja em Deus. É tentar ser alguém e adquirir uma identidade longe daquele que é todas as coisas e que é pleno em todas as coisas. Significa não somente desobedecer a Deus, mas construir a nossa identidade fora da pessoa de Deus. É nós não nos encontrarmos nele e tentarmos nos encontrar em algo ou em alguém. Essa é a ideia de pecado. É um erro pensar que pecado é somente transgressão de regras. Lembre-se que no Decálogo, a lista de 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, está lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 3, o primeiro mandamento já tem a ver com isso: não terás outros deuses diante de mim. Não é uma questão de regras, mas é uma questão de relacionamento, de construção de vida, de construção de identidade, de construção de nós mesmos alienados de Deus. Então, o pecado é tentar estabelecer uma identidade, fazendo com que alguma coisa ou alguém seja mais central para nosso valor, propósito e felicidade do que o nosso relacionamento com Deus. É tentar se encontrar na vida sem levar Deus em consideração. Isso tem a ver com o quê, gente? Com o sentido da vida, né? Sentido para a vida.
Todo mundo procura um sentido para a vida. Isso pode ser uma coisa que a gente às vezes não fale tanto, mas quando a gente está trabalhando que nem louco, tentando atingir algum objetivo, a gente está tentando encontrar um sentido para a vida. Quando a gente está que nem louco cuidando da nossa família, desesperados, para que as coisas andem como a gente quer, para que as coisas não fujam do nosso controle, sendo o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, a gente está tentando dar sentido à vida, porque a gente enxerga que o sentido para a vida é ser um bom pai, é ser uma boa mãe e assim por diante. Ou seja, todo mundo de alguma maneira está buscando um jeito e uma maneira de dar sentido à sua vida, percebendo ou não. Todos nós buscamos uma importância cósmica. Eu sei que para nós, seres humanos, que estamos aqui numa cidade como essa, Guarulhos, que todo mundo trabalha, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem planos e coisas ligadas ao material, ligadas ao dia a dia, à sobrevivência, que a gente tem que correr atrás dela nesses dias. Quando a gente fala de importância cósmica, que papo furado, que negócio longe de mim, que negócio distante, etéreo. Me traz essa conversa para o pé do chão aqui. Eu sei que parece alguma coisa leviana, mas não é. E a gente precisa pensar nisso. Evangelho serve para a gente pensar também, evangelho racional, fundamental para nós percebermos a vida de forma adequada. Um antropólogo americano chamado Ernest Becker, ele disse o seguinte: a necessidade de nos sentir valorizados é tão poderosa que basicamente endeusamos qualquer elemento com toda a paixão e intensidade de culto e devoção, mesmo que nos consideremos altamente não religiosos. Ou seja, essa importância cósmica atinge todo mundo. Crente, não crente, budista, ateu, espírita, seja lá qual for a confissão de fé da pessoa, todo ser humano tem o desejo de ser importante e se encontrar nesse cosmos, nesse mundo em que nós vivemos. É disso que a gente está falando. E todos nós, de uma maneira ou outra, queremos endeusar alguém ou algo, porque é assim que a gente se sente valorizado. É assim que a gente encontra a nossa importância cósmica de vida. O pastor Timothy Keller, ele fala alguma coisa muito bacana lá no livro A Fé na Era do Ceticismo. Ele disse assim: existe uma infinita variedade de bases de identidade. Alguns adquirem seu senso de identidade obtendo e exercendo poder. É assim que ele se resolve. Para outros, ele depende da aprovação humana. E há os que extraem da autodisciplina e do controle. Todos, porém, constroem sua identidade em cima de alguma coisa. Todo mundo constrói a sua identidade, o seu ser, em cima de alguma coisa, se sentindo valoroso, tendo e obtendo a sua importância cósmica. Achamos que fora de Deus, em alguém, ou em algo, em alguma atividade, nós podemos resolver essa coisa que só Deus, na verdade, pode resolver efetivamente. Através de várias situações, nós tentamos resolver esse problema de importância cósmica. Pode ser através de uma carreira profissional, pode ser um esportista que tem como alvo da vida bater os recordes e chegar ao topo do mundo na sua carreira, na sua atividade. Pode ser, como eu disse, um pai, uma mãe, que tem como alvo da vida criar muito, muito, muito bem seus filhos. Ou um pastor, ou alguém do clero da igreja, que apesar de estar envolvido com a religião, aliás, envolvido com Deus, encontra na religião a maneira de resolver a sua existência longe de Deus, envolvido com a religião, mas longe de Deus. Acha que quando for o pastor da maior igreja do bairro, da maior igreja do mundo, é que vai resolver a sua questão. Isso acontece com todos nós, e nós apontamos o canhão que a gente quer atirar para resolver esse problema para todo lado. Isso é pecado, porque nesse mundo nada pode prover essa importância cósmica que a gente quer
solucionar de alguma dessas maneiras. Nada nesse mundo resolve essa questão. Isso é pecado. Colocar Deus, tirar Deus, melhor dizendo, e colocar alguma coisa no seu lugar. Isso não significa que a gente não tenha que amar pessoas, cuidar da carreira. Isso não significa nada disso, mas significa uma inversão de valores e de prioridades na vida de cada um de nós. E o detalhe é que o pecado, ele tem consequências, é claro. Quero te falar de algumas consequências individuais do pecado. Algumas coisas que complicam a nossa vida e que geram essa bagunça toda que a gente comentou no começo da nossa conversa. Primeira consequência individual do pecado é a instabilidade. Instabilidade. A gente nunca está firme. Quando a gente vive uma vida que despreza Deus e coloca algo ou alguém no lugar de Deus, isso está sempre instável. Quando construo a minha identidade em cima de algo ou alguém, quando esse algo ou alguém deixa de acontecer, há uma desestabilização da vida. Eu aposto na minha carreira como a resposta para a minha existência, e me dou, e me esforço, e faço aquilo tudo, porque eu acho que quando eu chegar na mesa do diretor, eu sentar lá, está resolvido. Quando a carreira dá uma balançada, eu balanço junto. Eu achei que fosse, mas não é. Quando eu tenho como alvo da minha vida ser a pessoa mais correta do mundo, tem gente que faz disso o seu Deus, os moralistas, não é? E eles estão entre nós, eles estão no meio da igreja, também fora da igreja, gente que quer ser o mais correto possível, achando que ser o mais correto possível é a resposta para a sua existência, está endeusando uma forma de vida. Não é moralista não, que isso não seja errado, é óbvio, mas quando isso se torna Deus na minha vida, e eu erro, porque todo mundo erra, opa, instabilidade, não sei lidar com o meu erro, porque eu acho que ser correto é o caminho para a resposta da minha própria existência. Quando o meu alvo de vida é ser amado pela minha beleza física, e aí a gente se cuida, e a cabra se cuida, a menina, a mulher se cuida e se arruma, e é malhação, e é plástica, e é isso e aquilo. Quando os anos vão passando, e a gravidade vai empurrando tudo para baixo, e é o que ela faz mesmo, maldosamente, e daqui a pouco você olha para o espelho e você fala, puxa vida, hein? Já foi. Instabilidade. Mexeu comigo. Eu achei que fosse, não é. Quando algumas pessoas colocam o seu coração no encontro do verdadeiro amor, e não conseguem encontrar o amor e as relações dão errado, instabilidade. Portanto, nós podemos entender que nada pode trazer para nós a importância cósmica, a redenção efetiva da nossa vida, que não seja Deus. Aquele mesmo filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, diz assim: a amargura é neuroticamente intensificada quando alguém ou algo se interpõe entre mim e aquilo que é o meu valor absoluto. Eu fico amargo, porque o meu valor absoluto eu não consegui atingi-lo, entrou alguma coisa no meio, eu fico amargo, fico neuroticamente amargurado. Portanto, nós precisamos construir a nossa identidade em Deus, porque Ele é sólido. Tudo passa, tudo acontece, a vida se movimenta, pessoas vêm, pessoas vão, mas quando eu tenho a minha identidade construída em Deus, um abraço. Pode ter o que for, pode não ter o que for, pode chegar onde eu quero, posso não chegar onde eu quero, mas a minha identidade está em Deus. É interessante, falando sobre isso, me lembro que algumas pessoas se definem por aquilo que elas fazem, né? O que é que você é? Eu sou tal coisa, eu sou advogado, sou arquiteto, sou pastor. Aquilo acaba tomando um lugar na própria vida da pessoa de uma forma tão forte que mostra o quanto isso é importante para nós. A segunda coisa que o pecado gera, além dessa instabilidade, é um vício. Porque quando eu construo a minha identidade em cima de algo ou de alguém, não consigo viver sem aquilo, eu me torno espiritualmente escravizado. É uma escravidão. Família, trabalho, dinheiro, ser desejado, alcançar tal lugar, aquilo se torna imprescindível. Eu não vivo sem aquilo. Eu não consigo sobreviver sem aquilo.
E o amar as coisas e amar as pessoas, como eu disse agora há pouco, não é o problema é o lugar que essas coisas e essas pessoas ocupam na nossa vida. Agostinho, um dos pais da igreja, disse assim: nossos amores não estão na ordem certa, nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti. Ou seja, um amor desordenado cria uma angústia na gente, um vício, uma dependência daquilo que faz um grande mal para a vida das pessoas. É só você observar, por exemplo, alguns pais que dão a sua vida para que os filhos tenham sucesso. Isso é um caminho natural, todo pai, toda mãe quer ver o filho bem-sucedido. E esse é um valor bom, um valor justo, um valor honesto, um valor, posso dizer, até bíblico. O problema é que quando isso se torna a minha identidade, quem eu sou? Eu sou pai e preciso, a minha identidade é resumida nisso, preciso fazer o meu filho se dar bem na vida. Aquilo se torna um vício e tudo gira em torno daquilo. E quando não acontece, é claro, o desespero e a dificuldade vem. Mas além de consequências individuais, o pecado também tem consequências coletivas e que nós podemos chamar de sociais. O desdobramento do pecado e das suas ações não fica só na minha individualidade, mas ela te alcança o outro, alcança quem está perto de mim. E isso nós percebemos na sociedade. Além de nos afetar individualmente, o pecado afeta a sociedade, a coletividade. Jonathan Edwards, no livro A Natureza do Verdadeiro Amor, disse o seguinte: a sociedade humana é profundamente fragmentada quando algo que não seja Deus se torna nosso amor supremo. Olha só, a sociedade se torna fragmentada quando Deus não é o nosso amor supremo. Por quê? É simples, gente. Quando eu tomo alguém ou alguma coisa como sentido da minha vida, eu vou defender aquilo com unhas e dentes, porque aquilo é o sentido da minha vida. Se a minha carreira é o alvo de sentido para a minha vida, é o piso, é a base de sentido da minha vida, é a minha própria identidade, todo mundo que tentar interferir nisso, eu vou repudiar, eu vou agredir, eu vou contra, porque aquela situação é o principal para a minha vida. Eis aí os conflitos. A crise de ciúme que muitas vezes você vê existindo nos casais, muitas vezes é fruto disso. Mulheres e homens que colocam no seu cônjuge a sua existência, a sua vida. Ninguém pode nem olhar, ninguém pode nem falar, porque ele é meu, ela é minha. A minha vida está espelhada nessa pessoa, é o caminho da minha felicidade, a minha própria identidade está nessa pessoa. Então ninguém pode chegar perto. Você já viu como é difícil, por exemplo, para alguns artistas lidarem com o anonimato? Você sabe que toda carreira artística, de um modo geral, sobe e desce, né? Tirando alguns medalhões da música, tipo Paul McCartney, que está aí já, né? Parece que o cara toma formol, impressionante, está cada vez melhor, tocando, cantando. Alguns outros ícones da música, da arte, a maioria aparece e some. Ainda mais hoje, nesse modelo de música, principalmente falando da música, esse modelo passageiro, essa coisa de você lançar um CD, aliás, não é nem CD agora, não é mais disco, nem CD, muda tudo, né? O trabalho, você lança um trabalho num mês, ele vai para o Spotify, para o Deezer, para as plataformas digitais, na outra semana ninguém já lembra mais, é tudo assim muito alto e rápido. E o que é que os caras fazem para poder se manter lá em cima? Qualquer coisa, meu irmão. Porque ficar lá em cima é a resposta para a vida dele. Então ele vai fazer o que for preciso, vai trapacear, vai se vender, vai se prostituir nos seus valores, vai embora. Porque na verdade não sabe lidar com essa dificuldade e a agressividade na sociedade acontece por conta disso. Quando o bem supremo da minha vida é minha felicidade individual, eu coloco os outros para trás, eu passo por cima de quem for. Escolher outro bem supremo que não seja Deus nos divide, nos separa. Até
Isso acontece até na igreja, por exemplo, quando eu acho que a minha igreja, minha comunidade, é a comunidade que Deus escolheu, e eu ali encontro a minha identidade, eu repudio as outras. Ninguém presta, nenhuma igreja presta, só a minha. Isso é um sinal de que Deus não é o centro da minha vida, mas a comunidade onde eu sirvo, onde eu vivo, aliás, é que é o centro da minha vida. Isso acontece porque nós, quando endeusamos alguma coisa, nós absorvemos aquilo como nossa própria identidade, como eu disse agora há pouco. Isso acontece porque aquilo se torna eu. Eu sou aquilo. Eu sou aquela pessoa, eu sou essa atividade, eu sou aquilo que eu escolhi para ser o reflexo da minha identidade, aquilo que resolve a minha questão se torna parte da minha vida. Isso sempre acontece. Quando nós amamos alguém ou algo, nós tomamos lugar nessa situação como parte da nossa vida. Então é importante nós entendermos o que é pecado, que é colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Nós entendemos que o pecado gera problemas individuais, como instabilidade, como vício. Entendemos também, espero que você saia daqui entendendo, que o pecado gera crise entre nós, porque ninguém pode tocar naquilo que é a minha identidade, que é o meu valor maior, e é por isso que a gente se destrói tanto. O problema é que quando a gente tem essa conversa sobre pecado dentro de uma comunidade como a nossa, em que a gente fala de valores, em que a gente fala de conceitos, em que a gente propõe uma reflexão mais profunda sobre isso, frequentemente a resposta das pessoas é: estou fora. Muito legal o que você falou, Hamilton, mas eu estou fora. Eu não sou aquele que coloca alguém no lugar de Deus, eu estou na igreja todo domingo. Estou aqui, bato cartão, agora já comecei a vir de terça-feira também, daqui a pouco eu venho nos sinais do reino, eu sou um cara legal, uma pessoa bacana, eu sou crente. Eu não faço isso. Essa conversa é para os ímpios, essa conversa é com o pessoal fora da igreja. E esse é um grande engano. Porque, e esse tipo de reflexão acontece porque nós pensamos que pecado, como eu disse no começo da nossa conversa, tem a ver com fazer coisas erradas somente. Vamos tentar mergulhar um pouquinho nisso também. Vou utilizar o texto de Paulo lá em Romanos, que é um texto fundamental para essa conversa, onde Paulo diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha o 20, que interessante. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo resume a nossa conversa aqui dizendo o seguinte: quando eu faço o que eu não quero, eu faço o que eu não quero porque eu sou pecador. Reforçando aquela ideia de que pecado não é o que eu faço, mas pecado tem a ver com identidade, como nós traçamos essa conversa até agora. Pecado tem a ver com identidade. E a identidade se reflete na atitude, se reflete no fazer, se reflete no pecado que a gente conhece: mentira, prostituição, roubo, corrupção, seja lá, pensa lá o pecado que você quiser, é reflexo da nossa existência. A partir do entendimento de que eu sou pecador, a partir do entendimento do que é pecado, a gente, crente, cristão, portanto, precisa se conscientizar de algumas coisas. E é nisso que eu quero gastar minha energia aqui com você nessa noite. Primeiro, a partir do entendimento dessas coisas, eu preciso saber que há uma luta a ser travada, porque o pecado sempre está em mim. Inverta a oração que ela também funciona. O pecado está sempre em mim, eu sou pecador, portanto há uma luta a ser travada.
O pecado se apresenta nas minhas atitudes, na verdade, me mostra quem eu sou. No começo da nossa conversa eu disse para você, saber que sou pecador me traz esperança. Por que me traz esperança? Porque tem gente que não sabe lidar com o próprio pecado. E há uma coisa que nós precisamos saber, somos pecadores e não vamos deixar de ser. Isso traz esperança, traz conforto, no sentido de, é isso mesmo. Eu faço o que eu não quero. Eu vou para o caminho que eu não queria fazer. É o que Paulo fala lá em Romanos 7, nós acabamos de ler. Saber que sou pecador me dá a esperança, porque na verdade eu nunca vou me livrar desse pecado. E isso deve me empurrar para Cristo. E Cristo me aceita pecador. E aí nós estamos falando sobre o que, gente? Graça. O pecado que eu percebo que sou e que pratico porque sou, deve me empurrar para Cristo. Graça. E ali em Cristo eu encontro a minha redenção. O fim da condenação está em Cristo. Romanos 8, 1 e 2, diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A esperança que tenho é, sou pecador, não me livro disso, não consigo ser perfeito, não consigo acertar tudo, não consigo, mas eu sou redimido em Cristo Jesus, aleluia. Graça e esperança, ponto. Calma lá, porque a gente tem que continuar a conversa. O problema é que nós como cristãos escolhemos abraçar a cruz e fomos abraçados pela cruz, isso é maravilhoso. Muitas vezes não escolhemos a luta contra o pecado. Nos acomodamos na primeira parte, essa primeira parte. Jesus me ama, eu sou pecador mesmo. E é uma verdade, mas nós nos escondemos nisso de forma errada e deliberadamente não praticamos uma luta contra o pecado, que é a segunda parte. Se por um lado eu me escondo na graça e me refugio na graça, por outro lado eu preciso lutar contra o pecado. Uma coisa está ligada à outra, caso contrário, o evangelho deixa de ser evangelho. Nós muitas vezes não obedecemos o evangelho de Jesus Cristo e as suas verdades. E isso é pecado. João 14, 21, Jesus disse: quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Se eu digo que amo a Jesus, se reconheço a graça e o cuidado de Jesus por mim, e o seu amor que o leva à cruz, a minha resposta a isso é santificação. Essa esquizofrenia de dizer que eu amo a Deus e não viver de acordo com os valores do Evangelho é um grande problema. Não é de Deus. E eu estou dizendo, através de um comportamento diferente do meu discurso, que eu não amo a Deus coisa nenhuma. Veja só, mais uma vez. Se por um lado eu me resguardo, me refugio na graça, por outro lado eu preciso lutar contra o pecado. Se eu ficar só do lado de cá, eu vou sofrer. Porque eu vou achar que a minha luta contra o pecado vai dar conta do pecado, mas não vai, porque eu não posso resolver essa questão. Se eu ficar só do lado de cá, eu vou ser um cara leviano, que vai levar a vida de cristão como se não fosse cristão, e não vai obedecer e abraçar os valores do Evangelho. Portanto, o ideal é esse equilíbrio entre essas duas situações. Graça que vem de Deus e que eu não mereço, e santificação, que é fruto do meu esforço diário, em colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E como é que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida? Você cristão, crente, participante de uma igreja, de uma comunidade, como é que a gente faz isso? Obedecendo a Deus. Não é discursando, não é frequentando a igreja uma vez por semana, apesar disso ser muito legal, e eu quero que você venha toda semana assim. Mas é
respondendo ao Evangelho de Jesus Cristo, colocando Deus em primeiro lugar. Como é que eu faço isso? Eu obedeço. Isso a gente chama de santificação. É um processo que é exigido na nossa relação com Deus. Não tem conversa. Cristão que é cristão, abraça isso. Eu escolhi uma conversa de um teólogo alemão conhecido, chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse cara foi morto no regime nazista por defender o Evangelho de Jesus Cristo e combater o nazismo, é claro. E no seu livro Discipulado ele faz uma colocação muito legal sobre santificação, quero ler com você. Diz assim: a eclésia de Cristo, ou seja, a igreja dos discípulos, foi arrebatada das forças do mundo. Sim, ainda vive no mundo, mas transformou-se em um corpo único, com sua própria esfera de ação, um espaço para si. É a Santa Igreja, a comunhão dos santos, e seus membros são chamados para serem santos, santificados em Jesus Cristo, separados e escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. Cristo entregou o seu corpo à morte para apresentar os seus diante de si mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Este é o fruto da libertação do pecado pela morte de Cristo. Aqueles que antes ofereciam seus membros para a escravidão da impureza e da maldade, oferecem-nos agora para o serviço, a justiça, para a santificação. Isto a santificação da igreja, estar separada por Deus do que não é santo, do que é pecado. E assim que é santificada, pelo selo que nela é colocado, tornando-se propriedade de Deus, a morada de Deus na terra, o lugar de onde emanam juízo e reconciliação para todo mundo. Este é o alvo da santificação, que os cristãos sejam orientados e guardados exclusivamente para a volta de Cristo, sempre indo ao encontro dela. Portanto, o que a gente entende é que o pecado está em nós, mas nós precisamos lutar contra ele. Aproveitando a Cristiane que está aqui, eu comecei a dirigir igrejas em 1995, não precisa fazer a conta, faz tempo, eu sei, faz tempo. E eu me lembro de pouquíssimos casos, de gente que me procurou dizendo assim: ô Hamilton, eu estou com um problema, eu não consigo me santificar. Você pode me ajudar? Vamos conversar sobre isso? Dá para você ouvir os meus... Eu quero fazer uma confissão dos meus pecados aqui e quero pedir a tua ajuda por isso. Pouquíssimas vezes. Isso é um diagnóstico mau, de que a gente talvez não se preocupe tanto quanto a gente deveria se preocupar com isso. A gente se preocupa com muita coisa, mas com santificação talvez não tanto quanto nós deveríamos. Até porque às vezes nós temos medo do que vão pensar da gente. Nesse mundo em que um mundo polarizado, um mundo de opiniões tão duras, às vezes nós não queremos parecer tão fanáticos assim, e a gente vive misturando as coisas. E tudo bem se essa situação entrar na minha casa, tudo bem se eu desejar isso, se eu colocar a mão nisso, tudo bem se eu partilhar minha vida com aquilo, e tudo bem. Para isso, o Dietrich Bonhoeffer também tem uma resposta. Ele chama isso de baratear a graça. Ou seja, ele diz o seguinte: se eu estou aqui e me refugio na graça de Deus, porque os meus pecados são perdoados por Jesus, mas não abraço o discipulado e a santificação, eu estou jogando fora a graça, eu estou barateando a graça. Eu estou desprezando aquilo que Jesus fez na cruz. Olha só o que ele diz: a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo resolve tudo sozinha, nada precisa mudar, e tudo pode permanecer como antes. Nossos esforços são vãos. O mundo continua sendo o mundo, e nós continuamos pecadores, mesmo na vida mais piedosa, mesmo dentro da igreja. O cristão pode então viver como toda a gente, em pé de igualdade com todos, e não se atreve
a, sob essa graça, ter uma vida diferente da que tinha sob o pecado, a fim de não ser acusado de herege fanático. Essa é uma situação perigosíssima para nós que estamos dentro de uma igreja como essa. Nos envolvermos com a religião, nos envolvermos com as atividades da igreja, as práticas religiosas, mas não abraçarmos uma santificação efetiva. A gente está jogando no lixo a graça de Jesus Cristo. Santificação significa separação. Saber dos limites da nossa convivência com esse mundo. Ter a capacidade que a gente não tem, na verdade, que a gente recebe de Deus, pelo seu Espírito e pela palavra de Deus que nos ensina e nos corrige a cada dia, como a gente deve se comportar e viver nesses dias. E eu acho essa uma conversa muito relevante para uma comunidade nossa, que tem uma cara assim menos ortodoxa, que tem uma cara assim mais moderna, mais contextualizada, que consegue enxergar a participação da comunidade dentro do mundo em que nós vivemos e da sociedade em que nós vivemos. Isso é muito legal e a gente não precisa mudar, porque muitas vezes essa pegada mais ortodoxa, mais dura, mais fundamentalista, é só um disfarce para uma vida de pecado. Ou seja, sejamos nós modernos, sejamos nós contextualizados, sejamos nós aqueles que enxergam Deus na cultura e que utilizam a cultura para falarmos com as pessoas, tudo bem, mas sejamos santos. Sejamos gente que entende que a gente tem um limite de vida e que tem coisa que não cabe para a gente. E que tem coisa que não deve entrar na nossa casa. E que tem coisa com as quais a gente não deve se associar, não tem a ver com a gente. E eu não preciso abrir aqui uma lista para te dizer essas coisas. Porque o Espírito Santo fala com a gente e a gente tem a Bíblia para entender dessas coisas. E a minha oração nessa noite é que Deus nos ajude nesse desafio de santificação. Paulo diz assim em Romanos 6: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça, aliás, de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Preste atenção nisso, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Antes de nós nos associarmos a Cristo e sermos abraçados pela graça de Cristo, nós éramos escravos do pecado, mas agora não. Agora eu e você podemos dizer não. Isso não. O pecado não os dominará. E que seja essa a nossa realidade como indivíduos, e que seja essa a nossa realidade como comunidade, colocando sempre Deus em primeiro lugar, cumprindo a sua justiça, cumprindo a sua vontade, vivendo de forma profunda a busca de uma santificação diante do Senhor, e assim a gente se torne gente mais parecida com Cristo, que reflete Cristo nesses dias, ainda que para o mundo a gente se torne careta. E um abraço, que a gente não esteja nem aí para o que o mundo pensa, mas que a gente se preocupe com aquilo que Deus nos pede, porque importa agradar a Deus muito mais do que a homens, como disse Pedro. E que Deus nos ajude nisso em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos comigo alguns minutos. Querido Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, que nos corrige, que nos exorta e que nos edifica. E nesse esforço desta semana, de trazer essa conversa à comunidade, eu peço que ele se transforme em instrumento teu, porque em mim não há nada, nas minhas palavras não há nada
mas que, mediante a ação graciosa do Teu Espírito, a gente possa sair daqui dessa noite mais cristãos nesse sentido, mais incomodados com a vida que a gente leva, mais incomodados com as respostas que a gente dá, mais incomodados com aquilo que com que a gente se relaciona nesse mundo debaixo do sol. Tem misericórdia da gente. Primeiro, para que a gente não despreze a graça, e para que a gente se encontre na graça, e para que a gente se refugie na graça. Tem misericórdia de irmãos aqui, Senhor, que talvez carreguem sobre si o peso do pecado constantemente, sem se sentirem libertos e redimidos em Cristo. Tem misericórdia também, Senhor, de nós, quando nós não praticamos a santificação, e nós relativizamos isso, e porque estamos em uma sociedade tão relativizada, nós também adotamos isso como forma de vida dentro da igreja e da nossa própria caminhada, é claro. Tem misericórdia da gente. Se a gente reconhece a graça, a gente vai caminhar na santificação do Senhor. É esse o nosso desejo. É isso que a sua palavra nos ensina e nos instrui. Que o Senhor seja o centro da vida de cada um de nós. E que para que isso aconteça, a gente entenda que é preciso te obedecer, porque quem te ama, te obedece. Que o nosso discurso se encaixe com a nossa atitude. Que o nosso discurso se manifeste em atitude. E que o amar ao Senhor seja te obedecer. Incomoda mesmo, Senhor, cada um de nós, nessa caminhada nossa. Nos confronta com a Tua palavra. Corrige o nosso coração e as nossas atitudes. Nos dá força para dizermos não ao pecado. Hoje nós podemos fazer isso. Graciosamente fomos alcançados pelo Senhor e podemos dizer não. Não vou compartilhar disso, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. E porque Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu vou obedecê-lo. Que sejamos uma comunidade sarada nesse sentido, uma comunidade liberta, que caminha feliz, que se relaciona com esta sociedade, mas que entende que os teus valores são prioritários na nossa vida. Nos ajuda, é a nossa oração, Senhor. Dá-nos uma boa semana. Obrigado por tudo que nós temos vivido como comunidade. Obrigado por ontem. Obrigado pelo que a gente tem vivido junto aqui. Leva-nos em paz e nos abençoa, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus.